Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 30. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 30. Amém? Os acharam? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti, sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo um homem, e foram-se, subiram a região montanhosa, e espiando a terra vieram até o vale de Escol, e tomando do fruto da terra nas mãos, e nos trouxeram e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome por este dia. Queremos Te agradecer porque o Senhor tem nos assistido em nossa fragilidade, em nossa pequenez, em nossa limitação. Nós Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor tem sido aquele poderoso guerreiro que vai adiante de nós nas nossas lutas, pelejando por nós diante das grandes investidas que se levantam contra nós. Pai querido, fala de modo vivo ao nosso coração nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo passado, nós trouxemos à igreja uma palavra acerca dos gigantes que se levantam para demandar a nossa vida, para nos assombrar, para nos assolar, e a necessidade de nós irmos contra esses gigantes em o nome do Senhor dos Exércitos. Foi uma palavra de ânimo, de encorajamento a quantos estavam aqui. E hoje eu gostaria de continuar falando de certa forma a respeito deste assunto, falando da necessidade de, na autoridade, no poder, no nome de Jesus, expulsarmos alguns gigantes que têm se levantado para roubar as nossas vitórias. E é muito interessante porque é muito fácil nós identificarmos esses gigantes no meio da congregação, no meio da irmandade, no meio do povo de Deus, assim como aconteceu naqueles dias passados, quando nós lemos esse texto que fala do relatório dos espias, que além de difamar a Deus, contaminou a nação inteira. Muitas vezes nós precisamos daquela palavra de ânimo, daquela palavra de encorajamento. Muitos de nós estamos enfrentando estreitos, estreitíssimos momentos de dificuldade, de
de problemas, e nós precisamos estar atentos à voz do Espírito que tem falado constantemente ao nosso coração. Então o povo de Deus, naquela época, por causa da rebelião e da incredulidade, um percurso que deveria ter sido feito em 13 dias, passou 40 anos. E nós precisamos olhar para as coisas do passado com vistas ao futuro, com vistas ao que nós estamos vivendo hoje, porque todos os acontecimentos do passado, embora tenham sido acontecimentos históricos, acontecimentos literais, guerras reais, embora isso tudo tenha acontecido de verdade, todos esses acontecimentos, eles eram sombra daquilo que nós enfrentaríamos no futuro. E como servos de Deus, nós precisamos entender que promessa de Deus se cumpre. Mas promessa de Deus não significa ausência de lutas. O Senhor estava dizendo ao povo que tinha uma terra prometida para ele, uma terra que mandava leite e mel, mas a terra estava ocupada. E era preciso que o povo se revestisse do poder de Deus, se revestisse daquela fé e de confiança em Deus, para lutar contra aqueles que estavam naquela terra, a qual o Senhor havia dado ao povo. Então muitas vezes nós temos uma promessa de Deus. Outro dia eu ouvi alguém dizer: olha, o Senhor me prometeu isso. Se o Senhor prometeu, se foi o Senhor que prometeu, Ele vai cumprir. Então mais cedo ou mais tarde essa promessa se cumpre. Mas isto não significa que você não precisa lutar. Você não precisa lutar em oração, em jejum, em leitura e meditação da palavra, lutar em fé. Muitas vezes nós precisamos andar sobre as águas. E quando o Senhor não abre o mar para que a gente passe a pé enxuto, nós conseguimos andar sobre as águas pela fé, em nome de Jesus. Então esses acontecimentos todos do passado apontam para o futuro e nos ensinam lições preciosas. Assim como foi com Israel nos dias passados, acontece hoje. Bênçãos ordenadas, promessas de Deus têm sido postergadas por causa da nossa postura preguiçosa, rebelde, murmuradora e medrosa. E eu queria trazer esses 4 gigantes para a igreja hoje, e que você possa estar deixando que o Espírito ministre ao seu coração. Talvez essa palavra não seja diretamente para você, mas seja a palavra que você esteja precisando ouvir para repassar para alguém que reconhecidamente precisa dela. A visão de gafanhotos nos faz ver tudo à nossa volta como gigantes. Esses gigantes precisam ser banidos de nossa vida para que as nossas bênçãos desçam sobre nós. Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, o Senhor diz o seguinte: pelo seu divino poder, nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha que palavra! Tudo já nos foi ordenado. Então, queridos, por que não desfrutamos da plenitude dessas coisas que conduzem à vida e à piedade? Porque tem faltado conhecimento, e é exatamente aqui que o adversário alcança vantagem sobre nós. Leia a palavra, medite na palavra, não saia de casa sem uma leitura da palavra de Deus. Separe um tempo no dia para que você tome conhecimento daquilo que Deus tem para você. Peça ao Espírito Santo, me mostre um livro da Bíblia, me direcione a um livro da Bíblia que eu possa ler e possa me edificar nesse momento que eu estou vivendo. Ou então procure fazer uma leitura sistemática da palavra de Deus. Leia um capítulo do Velho Testamento, leia um capítulo do Novo Testamento. Escolha uma forma, um meio de você fazer uma leitura sistemática da palavra de Deus. Precisamos
de conhecimento. Oséias, profeta de Deus, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz que o povo de Deus tem sido destruído por falta de conhecimento. E a coisa mais séria que acontece com essa falta de conhecimento é que muitas vezes nós ouvimos palavras recortadas da Bíblia de lábios inescrupulosos que tentam manipular-nos para que nós não recebamos as bênçãos de Deus. A mesa do banquete é a palavra de Deus e está à sua disposição. Ah, mas eu vou ali ouvir aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que tem uma oração forte, que vai me dar uma palavra. Confie no discernimento que Deus lhe deu. Busque o Senhor em oração, em ações de graças. Mesmo que você esteja passando um estreito, diga: Senhor, não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor tem grandes bênçãos para mim, e eu vou atrás da minha bênção, eu vou lutar em oração pela minha bênção, em nome de Jesus. E como eu disse no início, nesse texto nós identificamos 4 gigantes que precisam ser expulsos da nossa vida. Então, o primeiro gigante que nós precisamos expulsar da nossa vida, derrubar a fortaleza dele na nossa vida, é o gigante da preguiça. A falta de disposição para a luta já nos faz derrotados. O povo estava preguiçoso, não tinha coragem de subir a terra, não tinha coragem de ir conquistar a terra, e o Senhor faz uma advertência dura ali. O povo não quis subir, não tinha disposição para isso, e tem muito crente preguiçoso e disposto para lutar por sua bênção. A terra havia sido prometida, mas o Senhor havia dado aquela posse daquela região, mas ali havia gigantes. Os filhos dos Anaquins, ou dos Enaquins, como queiram, eles precisavam ser vencidos. Mas a preguiça, o desânimo, a falta de coragem do povo impediu que ele chegasse e tomasse posse da terra. Ora, se o Senhor disse: olha, a terra é sua, vá e possua a terra. Se o Senhor deu essa ordem, o Senhor não ia dar recursos ao povo para que ele tomasse posse da terra e saísse dali mais do que vencedor? As portas que dão acesso às nossas bênçãos não se abrem automaticamente, como as portas dos shopping centers, como as portas de alguns bancos que a gente chega, vai chegando, toca num determinado lugar, a porta se abre. Tem sempre uma placa puxe e empurre, e isso demanda sempre uma atitude de esforço da nossa parte. A preguiça é esperta, e quando ela vê que está perdendo terreno, se disfarça em piedade. Como? Vou dizer a você agora. É comum ouvirmos no meio de irmãos que não trabalham nem estudam, vivem numa eterna estagnação: olha, o que Deus tem para mim, Ele vai colocar nas suas mãos. Essa oração é a oração típica do preguiçoso. Está ouvindo? Certo pensador cristão disse: devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós e orar sempre fervorosamente como se tudo dependesse de Deus. Em Mateus 11:12, Jesus mostra que salvação é de graça e pela graça, mas o reino de Deus, as bênçãos do Senhor são ganhas na raça. Precisamos de luta, precisamos de enfrentar as situações com ânimo, confiados em Deus, que tudo pode e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Quando nos posicionamos, Deus nos capacita a vencer. Aí eu pergunto: será que não tem faltado disposição para orar, para jejuar, para gastar tempo na presença de Deus, para usar a autoridade de Jesus e para ler e meditar a palavra de Deus? Será que a preguiça não tem como refém impedido que você trabalhe e estude para crescer e glorificar o Senhor em sua profissão? Isso eu falo em relação à profissão, mas também falo em relação às coisas espirituais.
Eu estou com preguiça de orar, eu estou com preguiça de ir para o estudo bíblico, eu estou cansado, eu passei o dia todo fazendo isso e aquilo outro. Deus precisa ser priorizado. Quando o pastor orou aqui, ele disse: olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas pois serão acrescentadas. Então que o Senhor possa estar trazendo revelação hoje a cada um de nós neste lugar, e que você possa, à medida que nós vamos avançando nessa palavra, você possa ir sondando o seu coração, pedindo que o Senhor traga luz de entendimento celestial para revelar onde está a fortaleza desses gigantes na sua vida, se é que eles estão aí, em nome de Jesus. E que você possa se levantar na autoridade do Senhor e colocá-los para correr em nome de Jesus. O segundo gigante é a rebeldia. Todo espírito de rebelião, ele é demoníaco e precisa ser banido de nossa vida. O povo começou a reclamar, a dizer que não faria o que tinha que ser feito, a dizer que não queria, se rebelou mesmo contra Deus de uma maneira tremenda. E quando nós olhamos o versículo 26, a parte B do versículo, eu vou ler todo o versículo, que diz assim: porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Eles não quiseram subir, eles se rebelaram contra o Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23, diz o seguinte: a igreja, nesses versículos diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Parou para pensar nisso? A igreja dos nossos dias precisa resgatar o ensino sobre a obediência. Ensina-se tudo nas igrejas, menos a obedecer a palavra de Deus. Enquanto isso, a população de rebeldes eclesiásticos tem crescido. Sacrifícios, votos, correntes de oração não substituem a obediência, e a obediência requer compromisso com Deus. Amém? Parece que vocês não gostaram muito dessa parte. Note que as promessas de Deus nas Escrituras estão sempre precedidas de ordenanças. Você obedece e libera a promessa de Deus, a ordenança de Deus, a promessa de Deus para você. Amém? Então, queridos, obediência não é opção, é mandamento de Deus. Você se reconhece um rebelde ou tem alguma área da sua vida que tem andado na contramão de Deus? Descubra a fortaleza da rebelião em sua vida e derrube-a. Em nome de Jesus. A gente faz isso em oração. Muitas vezes diz: Senhor, a Bíblia manda fazer isso, mas eu não tenho vontade de fazer isso. Mas ele não está perguntando se você tem vontade, ele está mandando você fazer. Né? Então, a terceira fortaleza, o terceiro gigante que tem assombrado a vida, esse aqui, ele é terrível, é a murmuração. Murmurar é cantar vitória para o adversário. Precisamos aprender a louvar e agradecer ao Senhor, mesmo no deserto. Quando Moisés foi a Faraó, dando o recado de Deus, dizendo que ele deveria deixar o povo de Deus ir, para que celebrasse uma festa ao Senhor no deserto. E nós paramos e perguntamos: Senhor, como é que se celebra uma festa no deserto? No deserto o calor é escaldante, no deserto as noites são extremamente frias, no deserto não há água, no deserto não há vegetação, no deserto não há absolutamente nada, mas é no deserto que o Senhor deseja que celebremos uma festa a Ele. Eu fiquei muito impressionada com esse texto da palavra. Estou lendo novamente a Bíblia, o Pentateuco, estou lendo o livro de Êxodo, e li esse texto essa semana e fiquei muito impressionada. Deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Olha só que coisa interessante. São coisas do Senhor, são mistérios de Deus. Mas o povo
murmurador começou a se revoltar e começou a atrair sobre si as derrotas. É sempre oportuno voltarmos a esse assunto. Versículo 27. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruí-los. Ainda difamaram o Senhor. Olha que coisa séria. A murmuração tem destruído a vida de muitos em nosso meio. Veja o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10, versículos 10 e 11. Ali, ele se referindo ao povo nos dias de Moisés, fala que os murmuradores foram destruídos pelo exterminador. Murmuração é um canto de vitória para o nosso adversário. Quando murmuramos, damos lugar a uma ação efetiva de demônios sobre a nossa vida. Olha que coisa séria. Parece-nos que uma casta infernal se alimenta de nossas murmurações, causando completa destruição daquilo que deveria ser nosso. Troque a sua murmuração por ações de graças e louvor ao Senhor. Nós somos seres espirituais criados para louvor da glória de Deus. Você tem sido daqueles que vivem reclamando e murmurando o tempo todo? O que mais tem sido ouvido dos seus lábios, gratidão ou murmuração? Essa palavra é uma palavra também de exortação, mas é uma palavra de encorajamento a que nós possamos mudar nossas posturas para que as nossas bênçãos elas sejam liberadas. E o quarto e último gigante que nós precisamos destronar da nossa vida, destruir a sua fortaleza na nossa vida, é o gigante do medo. Esse é terrível, talvez seja o pior de todos eles, porque ele tem feito com que muitos servos de Deus recuem diante das bênçãos que estão às portas. Os que temem permanecem estagnados, não chegarão a lugar nenhum. 28 a 30. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, aleluia, segundo tudo que fez conosco diante de vossos olhos no Egito. Temos a memória fraca para aquilo que Deus já fez. Grandes vitórias o Senhor está mandando para nós. Não temas, não temas, não temas, não temas, 366 vezes. A palavra diz que o Senhor vai adiante de nós, Ele pelejará por vós, Ele pelejará por nós. Aleluia. O Israel indisposto, rebelde e murmurador também teve medo. E por causa disso, toda uma geração de murmuradores medrosos morreu no deserto. Medo é derrota antecipada. Os espias enviados confirmaram o que Deus havia dito sobre a terra, mas acrescentaram a sua opinião e contaminaram o povo com a visão de gafanhoto. Quantas vezes encontramos pessoas usadas por Satanás para nos causar medo e nos fazer postergar a nossa bênção? Eles disseram: a terra é boa, mas nós vimos ali os filhos de Anak, e daí? Haviam gigantes, mas o Senhor disse: eu vou adiante de vós e eu pelejarei por vós. Não temam gigantes. Quando Deus nos ordena algo, não temos que achar nada, só temos que obedecer e seguir em frente na força que Ele supre. Israel deu ouvido aos medrosos e retardou 40 anos a sua bênção. Será que com você não tem acontecido o mesmo? Quantos anos você tem retardado a sua bênção?
Agora preste atenção, Deus nunca nos ordena a fazer algo ilegal. Ousadia no espírito não é irresponsabilidade. Servo de Deus não anda na ilegalidade. Portanto, cuidado com os cheques predatados sem fundos, com o uso indiscriminado dos cartões de crédito sem uma renda fixa. Cuidado com os cheques especiais e com os agiotas. Você pode argumentar até assim: olha, todo mundo faz isso. Você não. Você é servo. E a forma que Deus age na sua vida é diferente da forma como Ele age com aqueles que estão lá fora. Portanto, não faça débito para Deus pagar. Muitos têm lançado mão desses recursos dizendo ser direção de Deus. Isso não é verdade. Dos 12 espias, só 2 falaram pelo Espírito, Josué e Caleb. Mas o povo preferiu dar ouvidos aos achismos da maioria, e nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E eu pergunto: o medo tem paralisado a sua vida? Quais são esses medos? Vamos listá-los, confessá-los diante de Deus em oração, destruindo na autoridade de Jesus as fortalezas desses medos, em nome de Jesus. Diga: eu tenho medo disso, Senhor, tenho medo disso, tenho medo disso. Esse medo tem me adoecido, me paralisado, mas eu quero confessar diante do Senhor esses medos, e eu vou contra esses medos em nome do Senhor dos Exércitos, porque é assim que a coisa funciona. Amém? Então, queridos, dê um basta a tudo isso hoje. Derrube em nome de Jesus Cristo as fortalezas de preguiça, rebeldia, murmuração e medo da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar uns pelos outros.